Muito boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Esse horário ingrato, né? Depois do almoço, falar de direito não é uma coisa, né? Mas vamos tentar fazer ficar interessante para todo mundo. Mas a gente vai fazer bem dinâmico. Eu vou ficar aqui embaixo e eu vou ser o... Como que chama aquelas pessoas que apoiam o apresentador? Partner? Hã? Paniquete? Paniquete. Eu vou ser a paniquete do Dr. Carlos. Quem tem alguma pergunta para fazer sobre questões legais, aí eu vou até você. Tem já uma pergunta aqui com a Viviana. Quem não tiver, quem não levantar a mão, eu vou até você e vou fazer você fazer a pergunta, tá? Bom, boa tarde. Eu queria saber qual é a sua opinião referente ao Bluetooth nos carros, né? Porque hoje a gente tem o problema do telefone, que a gente já sabe, algumas situações que não pode e tal, referente. Mas e o Bluetooth? Qual é a sua opinião quanto a isso? Legal, interessante a tua pergunta. É uma pergunta recorrente, uma dúvida que grande parte dos gestores tem. Porque justamente na lei essa questão é uma questão que está no limbo, assim, ela não está definida, né? Para responder ela, eu vou fazer uma introduçãozinha que é o seguinte: via de regra, para o particular, diferente do ente público, né? Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então você só é obrigado a deixar de fazer alguma coisa se houver uma lei que te diga que você não deve fazê-lo. O Bluetooth não está previsto no Código de Trânsito, né? O Código de Trânsito fala de celular. E aí acontece uma situação que fica um pouco, né, vaga. Porque alguns DETRANs interpretam que o Bluetooth seria um equipamento análogo ao celular. E alguns DETRANs do Brasil, são poucos, multam por conta disso, né? Fazendo uma analogia que o equipamento Bluetooth seria o equivalente ao equipamento celular. Porém, existe um outro princípio, além disso, desse princípio de que aquilo que não é proibido é permitido, né? Para você aplicar uma penalidade, as regras que impõem penalidades via de regra no direito têm que ser interpretadas restritivamente. Você não pode estender a regra para penalizar mais, né? Então, com base nesses dois princípios, o meu parecer é que essa posição que alguns DETRANs adotam de multar por conta do Bluetooth está errada, né? E existe, se tiver que levar essa questão à justiça para pedir uma anulação dessa multa, é bem possível que a empresa tenha sucesso com base nesses princípios de direito. Agora, a empresa tem que pensar, né, dentro da sua cultura de segurança, se ela deve ou não permitir, porque existem estudos, né, as pessoas que são da área, que fazem uma crítica ao Bluetooth, dizendo que, diferente do rádio, por exemplo, que é um mecanismo é uma via de uma única, né, mão, né, onde você está ouvindo, quando você está interagindo com o Bluetooth, você está deixando de perceber algumas coisas que acontecem no teu universo, né? E com isso a segurança ficaria prejudicada. Então, quer dizer, é uma questão que a empresa, junto com o pessoal de segurança, né, de medicina do trabalho, tem que analisar com carinho para decidir politicamente se ela adota isso como um equipamento possível utilizar ou não, né? Porque do ponto de vista jurídico, não existe ainda uma legislação que permita ao DETRAN multar. Se tem alguns DETRANs que estão multando, eles estão fazendo isso contrariamente ao que a lei determina, né? Que a lei não fala sobre isso. Perguntas? Qual que é a sua empresa? Sulina, Tiago da Sulina. Tiago, como que é lá hoje a sua frota? É gestão benefício ou é frota operacional? É frota operacional. Os colaboradores lá, eles usam carro no final de semana ou não? Não. São veículos pesados, né? Veículos de entrega, coleta e entrega, mas é somente segunda a sexta-feira. Quem aqui tem carro perfil operacional onde os colaboradores usam no final de semana? Levanta a mão. Tem bastante gente aí, Dr. Carlos. Quando o carro é perfil operacional e não consta uma política de frota definida e é liberado o carro para uso nos finais de semana, caso ocorra um acidente fora do horário de trabalho, existe alguma implicação jurídica? A empresa, quando adota esse critério, tá, ela tem que estar ciente
de que tudo que acontecer com esse veículo fora do horário de trabalho ou dentro do horário de trabalho, do ponto de vista civil, ela pode ser responsabilizada, né? Se houver danos, né, indenizações, etc., com base no que determina o Código Civil para a responsabilidade civil do empregador, ela vai ser obrigada a indenizar. Existe uma outra questão, né, que é a questão da frota benefício e frota ferramenta de trabalho, né, que se a frota for só benefício, né, a gente tem que... isso é considerado como salário indireto. Via de regra, isso seria contabilizado como parte da remuneração da pessoa que utiliza o veículo, até para fins de recolhimento de imposto, INSS, reflexo em férias, 13º. Mas a Justiça do Trabalho adotou um entendimento, inclusive a súmula 367, se não me engano, do Tribunal Superior do Trabalho, que quando o veículo é utilizado como benefício e ferramenta de trabalho ao mesmo tempo, isso não se caracteriza como salário indireto. Mas nessas questões cíveis, né, de indenizações, se eventualmente acontecer um acidente, a empresa vai arcar com esses custos. Depois ela tem que estar preparada, né, que é já um outro tema, para, se for o caso, tentar buscar se ressarcir do colaborador dos prejuízos que ele causou. Mas certamente ela vai responder junto com esse colaborador ou sozinha, se for o caso. Só para fechar esse tema, a questão do controle de jornada. Às vezes o colaborador ele tem controle de jornada e mesmo assim ele fica com o carro nos finais de semana. Isso pode ter uma implicação trabalhista depois? Se ele tiver controle de jornada, esse controle ele vai estar sendo feito de alguma forma. Ele vai anotar isso numa papeleta de serviço externo, algum meio eletrônico que a empresa criou, homologado pelo Ministério do Trabalho, para anotar essa jornada. Então, ele vai dizer no momento ali onde termina, onde começa e onde termina a jornada dele, né? Quando não tem controle de jornada, a empresa tem que tomar aqueles cuidados de efetivamente não tentar controlar isso, porque senão acaba descaracterizando essa ausência do controle de jornada. E o que significa isso? Não sei se todos sabem. Se o colaborador não tem controle de jornada e você controla de alguma forma essa jornada, pode gerar o direito a horas extras. Então, esse é um cuidado que a empresa tem que tomar. E às vezes tem ações, né, de colaboradores que ficam com o carro no final de semana e entra dizendo que ficava com o carro a trabalho e usa o fato de ficar com o carro operacional fora do horário de trabalho como argumento para requerer hora extra, né? O pessoal requer hora extra, ou então uma coisa que se chama sobreaviso, né? É uma analogia dos ferroviários que existe na lei e que a Justiça do Trabalho aplica, ele dizendo que ele tinha que estar à disposição da empresa ali, que ele poderia a qualquer momento ser chamado para executar uma função, porque ele tem um celular da empresa, um carro da empresa e que ele poderia ser chamado. E o que implica esse sobreaviso é uma remuneração adicional de 30% do valor da hora sobre aquilo que ele recebe, sobre o tempo em que ele fica parado à disposição da empresa. Então a empresa tem que tomar alguns cuidados para que esse sobreaviso não venha a ser questionado na Justiça do Trabalho, né? Quem vai fazer a pergunta agora é o Cristian. Boa tarde. Como é que a legislação trata a utilização de veículo próprio pelo funcionário durante a jornada de trabalho? Tá. É um princípio de direito do trabalho que a empresa é quem fornece os meios de produção. Então, via de regra, a empresa deveria fornecer todas as condições para o empregado desenvolver a atividade. Mas é muito comum também a empresa utilizar o veículo do próprio colaborador. E nesse caso, não é ilícito, isso é viável, mas a empresa tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o meu parecer é que o melhor contrato para esse tipo de situação é um contrato de comodato, que é um empréstimo, onde a empresa se compromete a ressarcir o empregado nesse contrato, e eu acredito também que a melhor forma de estabelecer isso é por quilômetro rodado, né? Estabelecendo de uma forma bem clara nesse contrato que a empresa está pagando, que as partes ali estão ajustando, que o empregado está recebendo X centavos ou reais por quilômetro rodado e que nesse valor está incluso a depreciação do veículo para aquele período que ele está sendo utilizado, depreciação, seguro, manutenção,
combustível, todos esses insumos que existem no veículo, né? Para que esse colaborador não vá na Justiça do Trabalho depois dizer que ele emprestava o veículo para a empresa e que isso geraria para ele o direito a uma locação, alguma coisa parecida. Quem vai fazer a pergunta agora é o Volney. Doutor Carlos, quais são os cuidados que tu tem que ter quando o colaborador fica com o veículo no fim de semana e ele acaba utilizando com familiares? Entendeu? Qual é a responsabilidade da empresa quanto a um acidente ou algo parecido? Exato. É interessante a pergunta também. Isso é uma coisa que a empresa tem que deixar muito bem definida na política de frota. Quanto mais ela cede, a mais riscos ela se expõe, né? Ele pode utilizar esse veículo para viajar, ele pode utilizar esse veículo dentro da área urbana, ele pode utilizar esse veículo sem limitação de horário, enfim. Por quê? Porque a gente, como foi falado anteriormente, todo e qualquer acidente que esse colaborador se envolver, ele vai diretamente atingir a empresa numa eventual ação de reparação de danos, seja danos materiais, morais, etc. Então a empresa tem que estar ciente que quanto mais ela permite, ela está mais sujeita a sofrer dano. E aí, no caso, né, como eu disse, a empresa tem que estar preparada, pelo menos contratualmente, para, se acontecer isso, ela pelo menos tentar buscar do colaborador a reparação desse dano, né? Ela vai pagar para o terceiro e depois buscar do colaborador. O colaborador normalmente está segurado, tu entendeu? Ok. Agora, e os familiares? Se tiver um acidente, como é que se comporta essa situação? No caso em que seja o próprio, digamos ali, o pai da família, no caso, né? Se for um colaborador ou uma colaboradora, né? Que estiver dirigindo esse veículo em relação aos familiares que estavam dentro, essa responsabilidade é dele, né? Para com esses familiares. Para com terceiros, aí a empresa vai ter que arcar isso. A pergunta do Gilberto agora. Boa tarde a todos. Doutor Carlos, sobre multa gravíssima de 7 pontos na lei seca, se o condutor for pego no final de semana utilizando o veículo da empresa, a empresa ela pode aplicar uma justa causa para ele ou não? Porque ele está utilizando um veículo da empresa, porém ele tem vamos dizer assim, o direito de poder utilizar, que a empresa concedeu, mas ele foi pego aí na lei seca. Como é que fica, né, essa situação? Ok. Na Justiça do Trabalho, a dúvida interpreta-se sempre em favor do empregado, tá? Esse é um conceito que deveria ser usado para lacuna na lei, mas a Justiça do Trabalho acaba usando esse conceito para questões do dia a dia, acaba sendo quase que uma inversão do ônus da prova, muitas vezes. Nessa questão, é muito interessante, muito importante que você estabeleça que ele está sujeito a penalidades pela utilização de forma indevida do veículo e, conforme a gravidade dessa penalidade, ele pode ser até demitido por justa causa. Então, aí nós entramos no campo de aplicação de penalidade trabalhista, né? E a aplicação da penalidade vai desde uma advertência verbal até a justa causa. Você pode passar pela advertência por escrito, uma suspensão que pode ir de 1 a 30 dias de trabalho sem remuneração, chegando à justa causa. A justa causa é a pena máxima. Agora, qual penalidade você vai aplicar para cada caso? Por isso que eu não aconselho, tem algumas políticas de frota que eu já vi, que o pessoal coloca assim: primeira multa, penalidade, advertência. E aí a gente entra num campo meio nebuloso, porque a primeira multa pode ser porque ele deixou de dar uma seta numa esquina e pode ser porque ele foi pego dirigindo bêbado, né, alcoolizado. Então, não é lógico você aplicar a mesma penalidade para duas situações tão distintas, tão diferentes. Então, numa situação de uma multa de 7 pontos na carteira, é lógico que a penalidade tem que ser mais alta. Mas isso depende muito, por exemplo, se ele já foi reincidente, o tempo de casa, digamos que ele trabalhou 10 anos na tua empresa, nunca teve uma penalidade, aí uma vez ele fura um sinal vermelho. Você não vai aplicar uma justa causa nele. Se você fizer isso, você vai fatalmente vai perder essa ação na justiça, o juiz vai considerar rigor excessivo e vai anular essa justa causa. Mas, digamos que ele seja reincidente
e ele já recebeu uma penalidade, ele recebeu uma advertência, ele recebeu uma suspensão, e aí ele reincidiu novamente num espaço curto de tempo, aí talvez já caiba uma justa causa. Mas aí é uma situação que sempre você vai ter que analisar caso a caso, junto com o RH, junto com o departamento jurídico, para entender qual é a melhor penalidade trabalhista. E a regra é que as penalidades sejam progressivas na medida da gravidade e da reincidência. Dr. Carlos, só para complementar, você está falando de um caso como se não tivesse política de frotas, né? Porque se ele estabelecer a regra do jogo dentro da empresa dele lá e ele quiser definir que uma multa de 7 pontos ele der justa causa e isso tiver estabelecido como regra entre a empresa e o colaborador, o que eu estou querendo dizer é que não existe uma regra desde que a empresa estabeleça suas regras, não é isso ou não? Flávio, não é bem assim. Porque o que o juiz vai analisar numa situação dessa? Ele não vai considerar a política de frota uma lei entre as partes ali. Ele vai analisar, é lógico, naquelas situações onde existe dúvida, é importante que você estabeleça a regra. Aí, quando existe a quebra dessa regra, isso gera a possibilidade de você penalizar. Mas é muito complexo você estabelecer dentro da política de frota todas aquelas situações que poderiam gerar uma penalidade, senão você teria que praticamente reescrever a CLT dentro da política de frota e ainda faltaria coisas para estar escrito lá, que seria assim, tudo aquilo que poderia acontecer Citando como exemplo da Castrol lá, que quando um colaborador recebe uma multa falando ao celular, ele é demitido imediatamente. Isso está estabelecido na regra deles. No caso, não deve ser justa causa, é isso? Exato. Eles têm uma política interna em que eles optaram por demitir sem justa causa, e sem justa causa, como o próprio nome diz, qualquer um pode demitir a qualquer momento, quando existe uma infração desse tipo de regra. Mas, mesmo que isso estivesse escrito na política de frota, as pessoas assinaram e você demite na primeira penalidade por uma infração menor, por justa causa, por exemplo, você fatalmente iria ver essa demissão anulada na Justiça do Trabalho, porque o juiz não vai se prender no que você escreveu, né? O que você escreve na política de frota serve como regra, como parâmetro, né? E aquilo que você infringe um parâmetro, você fica sujeito a uma penalidade, né? E a multa de trânsito, lógico, já a própria natureza dela, quando você comete uma multa de trânsito, uma infração de trânsito, você, pelo menos, infringiu uma norma da legislação e muitas vezes colocou o patrimônio da empresa em risco, o que é pior, a própria segurança do colaborador e de terceiros, né? Então, isso pode sim gerar uma penalidade trabalhista, mas estabelecer qual penalidade para cada caso é muito complexo. Por isso que você tem que analisar cada caso e aplicar a penalidade de acordo com a gradação da gravidade, né? Tá bom, o Nelson tem uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Como a legislação trata o uso da telemetria com veículos próprios na empresa? Em que sentido, Nelson, você fala de... O monitoramento da utilização, sendo que claro que a empresa pode ter um horário estipulado de utilização, mas como o veículo é seu, em momentos no veículo particulares... do colaborador. Exatamente. Tá ok. Bom, Nelson, é muito tranquilo, tá? Como eu disse, assim, a Justiça do Trabalho não trabalha bem com surpresas, então, ou imposições que não tenham sido ajustadas. Então, apesar de que, se você tem um contrato de comodato, em que você concordou em ceder a posse do teu veículo para a empresa naquele momento, apesar de ser você mesmo que dirige o veículo, né? Para a prestação de serviço, se a telemetria é um parâmetro que a empresa usa para otimizar ali os recursos, né? Para poder prestar esse serviço de uma melhor maneira, é natural que esse veículo seja rastreado, desde que você não vá cobrar esse custo do teu colaborador. Agora, se você quiser eliminar o risco de alegação de invasão de privacidade ou qualquer coisa assim, é simples, se faz um termo onde fica muito claro que as partes ali ajustaram, que vai ser instalado equipamento, que não vai ter custo para o colaborador, etc. e tal, e que essas informações serão utilizadas de forma profissional, né, sem dar conhecimento a terceiros, né? E se você tiver um termo desse, é muito comum. Aliás, é muito tranquilo. Eu acho que eu conheço um questionamento só, que é bem dessa forma, que foi julgado, foi em todas as instâncias, até o Tribunal Superior do Trabalho,
E a decisão, até depois se você quiser, você me contata, eu mando para você por e-mail. A decisão foi muito clara, assim, o TST entendeu, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, até vou usar as palavras que estavam na decisão, que no mundo capitalista atual a concorrência exige certas meios, né, novos de produção, né, e que a telemetria, embora possa causar alguma contrariedade no colaborador, não é suficiente para caracterizar assédio moral ou dano moral, né. É claro que a empresa não pode usar isso para realmente ficar criando, cometer aquilo que se chama abuso de direito. Você às vezes está usando uma coisa que é lícita dentro do teu direito, mas se você abusar desse direito, isso passa a ser ilícito, né? Então você instala a telemetria e usa isso para constranger a pessoa, enfim, aí já entramos num outro campo. Mas se for utilizada dentro de uma forma profissional, não tem nenhum problema. Tá? Karina, como é que está online? Tem perguntas? Boa tarde. Seu microfone não está funcionando. Aí, agora foi. Agora tá. Boa tarde, Dr. Carlos. Boa A gente tarde. tem algumas perguntas aqui da transmissão online. O Wellington, que está acompanhando a gente lá de Londrina, tem uma pergunta. Política de frotas pode substituir termo ou contrato de cessão para assinatura do colaborador? Se a política de frotas pode substituir termo ou contrato de cessão. Eu entendo que ele está dizendo que são dois documentos distintos, né? A expressão política de frota é um nome que a gente dá. O que é política de frota? A política de frota nada mais é do que um grande contrato, um pacto ali, onde se estabelecem as regras de utilização do veículo da frota, de uma forma ampla. Por que política? Porque ali tem várias regras que vão ser determinadas conforme a política que a empresa adotar para aquelas determinadas situações, né? Mas não é necessário que todas essas regras estejam contidas num documento que se chama política de frotas. Se você tiver um documento que se chama termo de cessão de veículo da frota, termo de utilização de veículo da frota, ou até no próprio contrato de trabalho essas regras estiverem todas estabelecidas, não importa a forma, não importa onde estão as regras, o que importa é que elas existam e que as partes tenham manifestado ali o compromisso de cumpri-las, né? É isso o importante. Então, não tem tanta importância o local onde a regra está, ou em que nome, qual o nome do documento onde ela está, mas sim o conteúdo dele, da regra. Nós vamos para a última pergunta agora, o Guga da Sistemac vai fazer. Tudo bom, doutor Carlos? Tudo bem? Na linha do Roberto, na palestra de segurança de manhã, que disse que o diretor pode, né? E aqui a gente está, independente do julgamento de juiz aqui, se correto ou não, né? Mas, na medida em que a gente recebe uma multa, não identifica o condutor fazendo o pagamento do agravo, né? O senhor que gira entre os DETRANs em nível nacional aí, existe alguma linha de impedir isso, de colocar algumas travas nisso para que você não fique muito reincidente na não identificação de condutores para mesmos veículos ou para... Enfim, imagino que as locadoras devam sofrer muito com isso também. Você diz no sentido de... Recebi a multa, não identifico o condutor, isso me é permitido, eu pago a multa em dobro, enfim, e não identifico o condutor. Se os DETRANs têm trabalhado alguma coisa nesse sentido para que você não seja muito reincidente nisso, né? Ou seja, você tem um veículo que você nunca identifica o condutor nas multas e sempre vem pagando agravos. Ok, o que nem todo mundo sabe... Só posso complementar, para você já responder as duas em uma? Além dessa questão, tem muita empresa que deixa que terceiros, para não ter que fazer o agravo e para que o colaborador da empresa não tenha a sua carteira suspensa, algumas empresas aqui devem permitir que o colaborador indique um terceiro. Aí, já respondendo essa questão do agravo, fala também sobre essa questão de indicação de terceiros, por favor. Ok. O que nem todo mundo sabe, né? Existe quase que um consenso assim que a empresa paga a multa em dobro se não indicar o condutor. Na verdade, se não me falha a memória, o artigo 258 do Código de Trânsito estabelece que a empresa paga essa multa multiplicada pelo número de infrações ocorridas no último ano com a mesma natureza. Até bem pouco tempo atrás, os DETRANs não estavam preparados para cruzar esses dados. Mas agora vários DETRANs, inclusive Paraná, São Paulo, já estão fazendo. E o que acontece? Se você recebe 5 multas por excesso de velocidade naquele veículo no último ano e não identifica o condutor,
essa quinta ser multiplicada por 5. Né? E aí você vai vendo que isso já é um fator inibidor bastante grande. Né? E o correto é que a empresa realmente apresente esse condutor e, inclusive, estabelecer na política de frota que as partes ali estabelecendo que se o condutor receber uma multa onde ele tiver culpa ali por imprudência, por negligência, ele é obrigado a assinar a apresentação. E que se ele não fizer isso, depois ele pode ser penalizado, porque você não vai conseguir obrigar ele a assinar esse documento. Mas aí você pode penalizá-lo por insubordinação, porque existia uma regra onde a legislação determina que seja feito dessa forma, onde as partes ajustaram que seria feito dessa forma, e se ele simplesmente se nega a fazer isso, você pode inclusive aplicar penalidades trabalhistas com base em insubordinação, porque é uma regra que está ali clara para todos. Né? E inclusive essa questão que o Flávio colocou é muito interessante. Eu já vi política de frota estabelecendo como era a forma de transferência de pontos para terceiros. Tá? Isso daí é legalizar o artigo 299 do Código Penal, que trata de falsidade ideológica, tá? De 1 a 5 anos de cana. Por quê? O que você está fazendo na prática? Quando é aquele tipo da coisa que todo mundo faz, não dá nada não, mas o dia que der e dá de vez em quando, dá um problema danado. Seguro-desemprego, o pessoal simula rescisão para sacar o seguro-desemprego, e aí vocês dão uma olhadinha, coloca lá no Google assim, seguro-desemprego, estelionato, vocês vão ver que tem N condenações por estelionato nessa situação. E nessa situação, o que está acontecendo? Você está inserindo uma declaração falsa num documento público para se livrar de uma penalidade. Isso é falsidade ideológica. Então é um risco que as empresas que ainda praticam isso parem, porque a hora que der problema é muito complicado. Né? Falar, é difícil de pegar? Não, não é difícil de pegar. Radar fotográfico, né? Tá lá a foto do teu condutor, você apresenta uma justificativa com o nome de um terceiro, é fácil de pegar. Ou então você se imagina explicando para o delegado de polícia o que a tia do teu condutor estava fazendo com o carro da tua frota em São Paulo às 3 horas da tarde numa quarta-feira. Né? É complicado explicar isso. Então, apesar de ser uma prática relativamente comum aí, quem ainda faz, toma cuidado que pode dar um problema muito, muito grande. Para a gente fechar a discussão, a primeira pergunta foi sobre a utilização de Bluetooth e o Dr. Carlos falou sobre os aspectos legais. Eu queria que o Manzini, que é aí um dos conselheiros do Parar, um dos maiores especialistas em educação no trânsito, falasse também do ponto de vista agora da segurança. Né? Qual que é a sua opinião a respeito do Bluetooth? Bom, boa tarde. Eu vou aproveitar para falar que todos vocês receberam aí do Centro de Pilotagem uma fita do Maio Amarelo. E se vocês olharem o que ele está falando, esteja presente no ato de dirigir, salve vidas. Em tudo na vida o segredo é estar consciente e presente do que estamos fazendo no momento. Porque dirigir seria diferente. Quando nós estamos utilizando o Bluetooth ou Viva Voz, nós não estamos vivenciando, não estamos conscientes do ato de dirigir. E mesmo no Brasil, que melhorou. 2014 nós tivemos 52.200 mortes, 2015 42.000 mortes, uma redução de 19%, ainda é mais que muita guerra. E o celular, mesmo com o Bluetooth, mesmo com o Viva Voz, é tido como o mal nosso, o mal da modernidade. Infelizmente, nós temos que lembrar que para dirigir com segurança tem que estar consciente. A partir do momento que você está interagindo com o telefone celular, você não está consciente do seu ato de dirigir. Obrigado, Manzini. Eu sempre falo que o Dr. Carlos ele dá muitas informações aí que podem ajudar você a conseguir ter argumentos para avançar na gestão de frota da sua empresa, porque tem alguns argumentos que vão ser questionáveis, mas outros, do ponto de vista jurídico, eles são quase inquestionáveis. Então, se você chegar para um jurídico da sua empresa, para o RH, e levar alguns argumentos que o Dr. Carlos, porque a maioria aqui, levanta a mão, quem se considerou, só nesse debate rápido que a gente teve, se considera que está 100% na legalidade, que não tem nada do que a gente discutiu. Levanta a mão aí, quem tem convicção de que está 100% legal. Ninguém? Nenhuma mãozinha, Carlos? Então você tem muito argumento dentro da sua companhia para convencer a empresa a olhar com um olhar diferente a sua gestão de frotas.
Eu sei que o debate com o Dr. Carlos é curto, que a gente tem muito mais tema para debater, por isso sexta-feira agora, que horário vai ser? Às 14 horas. Às 14 horas, Dr. Carlos. 14 horas. Às 14 horas ele vai ter um Talk to Go, que é um debate que a gente vai fazer. E o debate é quais os argumentos que você pode levar de jurídico para convencer a RH, a área jurídica, a sua diretoria, a ter um olhar diferente na gestão de frota. Então vai ser agora, na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Para você acompanhar isso, pode ir pelo Facebook lá do Instituto Parar ter mais informações. Sexta-feira, 2 horas. E aí, quem não fez pergunta e quiser ampliar essa discussão, pode fazer na sexta-feira, às 2 horas. Uma salva de palmas, Dr. Carlos. Muito obrigado.